Aleluia! Paz do Senhor, projeto. Graça e paz, né, gente? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu já quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo de número 1, versículo 15. Enquanto você abre, eu quero expressar a minha alegria a Deus de poder estar aqui nessa noite. Minha segunda vez aqui nessa casa, que eu já fui tão bem recebida de primeira e de segunda também. E eu estou muito feliz de ver tantas pessoas tão abençoadas e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, vai continuar falando. Você pode dizer um amém? Amém. Deus abençoe os pastores dessa igreja, pastor Osvaldo, pastora Fátima, que aonde eles estiverem, que a bênção do Senhor alcance a vida deles. Um beijo para eles onde eles estiverem. E também ao pastor Ricardo e à pastora Érica, muito obrigada, tá? Por sempre me incentivarem, acreditarem na unção de Deus sobre a minha vida e que o Senhor faça florescer cada dia mais a unção dele sobre a vida de vocês, que as tendas se alarguem, que esse ano de 2025 seja um ano de novidade de Deus na vida de vocês, amém? Deus abençoe não só vocês, mas toda a sua família, a sua casa, tá? O Felipe, a Alícia, a minha amiga Solange, que está ali, Deus te abençoe. Estou muito feliz que a senhora veio. Vamos fazer um combinado. Se ninguém der glória a Deus, a senhora dá um glória bem alto, tá? Então tá tudo certo. Vamos lá, você achou aí na sua Bíblia? Êxodo capítulo 1, versículo 15. Você pode dizer um amém? Amém. Diz assim: o rei do Egito, diga comigo, o faraó. Isso, ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chama Sifrá. Isso, e a outra Puá, diga Puá. Quando ajudares as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai viver. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Diga comigo, elas temeram a Deus. E não fizeram o que o faraó lhes tinha ordenado. Vai comigo agora para o versículo 19. E elas responderam a faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Elas são cheias de vida. Então, antes que as parteiras cheguem, elas já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus. E por esse motivo, ele foi benevolente, diga comigo, bondoso, para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou. Ele as abençoou. De novo, ele as fazendo com que formassem suas famílias, fazendo com que elas formassem suas famílias. Você pode dizer um amém? Amém. O texto que nós lemos está no livro de Êxodo, e o Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e a palavra dele já tem um significado assim de cara, sabe? Êxodo significa saída, se retirar, ir embora. E esse livro aqui, ele é muito interessante, porque o que destaca ele, sabe, é a libertação do povo de Israel, que eram escravos, e o Senhor os faz serem livres. Só que foi propósito de Deus eles irem para o Egito. E aí, imagina que comigo, Jacó, que era o líder do grupo, tipo assim, o administrador do grupo, sabe, igual a gente tem no WhatsApp. E aí ele chega no Egito com 70 pessoas. Ele não vai sozinho, ele vai com um grupo enorme. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles ficam lá por muitos anos. Eles se estabelecem, constituem suas famílias. Só que o povo de Israel tinha uma promessa. Eu vou perguntar, você completa, tá? Eu gosto de trabalhar assim, de pregar assim, porque aí fica dinâmico e não fica cansativo. O povo de Israel tinha uma promessa. Qual era a promessa deles, Poliana? Chegar na terra de Canaã. Então eles sabiam que o Egito era um lugar de passagem, era um lugar só para eles fazerem uma transição, porque na realidade a promessa já estava pronta para eles entrarem. E o mais legal disso tudo é que o Egito, ele ficava a 500 quilômetros, a terra de Canaã, perdão, ficava a 500 quilômetros do Egito. E aí, o que tinha no Egito enquanto eles não chegam na Terra Prometida? No Egito, naquela época, ele era muito bem preparado com irrigação, canalização, embalsamento da preparação das múmias, que a gente estudou na escola, as pirâmides que o povo hebreu também montou. Só que, embora o Egito tivesse tudo isso, era apenas um lugar de passagem para o povo de Israel chegar onde Deus queria.
Poliana, o que você quer pregar? Eu quero pregar para você o seguinte, que você já se assente na sua cadeira, respira fundo aí, abre o seu coração, porque eu quero começar a pregar agora uma palavra de Deus para as nossas vidas. O Senhor hoje, nessa noite, está nos convidando a viver uma transição. Talvez você passou por muitas dificuldades no seu ano de 2024, 2023, mas agora em 2025, Deus quer te preparar para você chegar na promessa. Talvez hoje você se encontre num lugar que parece Egito, um lugar de dificuldade, um lugar que tem muitas distrações, mas você sabe que no lugar onde você está, você ainda não completou o seu propósito, você ainda não chegou aonde Deus queria. O Senhor quer te levar para a terra de Canaã, mas primeiro você precisa querer. E eu vim perguntar nessa noite, quem quer chegar na terra prometida? Quem quer chegar na promessa que Deus te fez? Quem quer conquistar com plenitude tudo que Deus falou que você vai viver, que você vai desfrutar, que você vai sorrir, que você vai sonhar? Nessa noite o Senhor está nos convidando a uma transição. Eu sou a primeira, eu quero ver quem é que vai ser o segundo. Quem é que vai aceitar nessa noite a transicionar e ir para onde Deus disse que você vai, ir para onde Deus disse que você vai chegar e viver tudo aquilo que Deus disse que você vai viver. Aleluia! Aleluia! Porque não foi o homem que disse para Abraão, foi Deus. Quem foi que falou? O que Deus disse? Deus disse assim para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não foi isso? E aí Deus disse assim para ele também, olha, eu vou multiplicar a tua descendência. Vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção aonde você passar. Só que a Bíblia vai dizer que o povo que estava sobre essa palavra de crescer, de conquistar, de viver o que Deus prometeu para eles, esse povo vai ser pego no imprevisto. O que vai acontecer, Poliana? Os egípcios vão ficar com medo que eles se unam às outras nações e tomem o trono. Então, o que eles vão fazer? Vamos escravizá-los, porque colocando eles inferior a nós, nós os dominaremos. Só que é a Bíblia que vai dizer que quanto mais eles os afligiam, mais o povo de Israel crescia. E essa palavra, ela toca ao meu coração desde quando eu era criança. Porque quanto mais as investidas forem grandes contra nós, mais o Senhor nos fará crescer. E eu preciso que você entenda que quando a gente está em adversidade, quando a gente está em aflição, as pessoas se comportam dessas três formas que eu vou te contar. Primeiro, ele vai tentar desprezar você. E aí as pessoas, quando a gente está em aflição, dizem mais ou menos assim, ó, até canta, mas não canta tão bem assim. Até prega, mas não prega tão bem assim. Até cultua, mas não cultua de coração aberto. É até bom pastor, mas não é tão bom assim também não. É bom líder, mas também não é isso tudo não, porque primeiro, quando a gente passa perseguição, aflição, as pessoas tentam nos desprezar. Segundo, o que o inimigo faz, Poliana? Ele vai nos criticar. E aí vai dizer assim, não é bom não. Não gosto não. Lá naquele setor do trabalho dele não é bom não. Como estudante, não respeita a professora. Como filho, é um péssimo filho. Então, primeiro nos desprezam, depois nos criticam. E o terceiro, quando os nossos inimigos nos desprezam e nos criticam, e aí eles depois têm uma responsabilidade, sabe quem é que eles vão imitar? Quem eles criticavam. E aí, de terceira forma, eles nos copiam. E ainda nos copiam achando que eles são a cópia original. Mas, na realidade, eles só estão reproduzindo o que antes eles criticavam. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não foca na crítica, foca no resultado. Olha agora para o outro lado e fala assim, não foca na crítica, foca no resultado. Talvez falam que você não é um filho obediente, mas nessa noite Jesus te encontrou e Ele está dizendo, essa crítica da desobediência vai acabar, porque a partir de hoje o teu resultado vai ser de obediente. Talvez estão te criticando, dizendo que você
não é cristão, que isso é fogo de palha, uma hora acaba, mas eles vão ter que ver o resultado de você cheio do poder, cheio da palavra, levando salvação para a tua casa. Talvez alguém aqui na tua igreja não gosta de você, critica você, é indiferente a você, mas uma coisa eles vão ter que admitir: você tem resultado, você dá fruto, você tem resultado. Aleluia! 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 Porque crítica toda hora a gente vai ter. É verdade ou não é? Eu falo lá na EBD para os jovens que a vida do crente não é um morango docinho, não é. E nem é um pudim fofinho, não é. A vida do crente é luta. Vou fazer uma enquete rapidinho. Alguém está passando por luta? Todo mundo. Porque servir a Jesus é isso. Ele mesmo falou: no mundo vocês terão aflição. Então, irmão, depois de você lidar com crítica, depois de você lidar com rejeição, depois de você lidar com a cópia, fique tranquilo, porque agora é a hora de você mostrar os frutos que você tem. Tudo que coloca na tua mão dá certo, tudo que coloca na tua mão vai para frente. Todas as vezes que você vem ao culto, você abre o teu coração ao Senhor. Deus tem trabalhado na tua casa, não tem deixado faltar nada, tem cortado o laço de morte, tem te livrado da enfermidade, tem te dado livramento no caminho. Então não foca na crítica, foca no resultado. Não foca nos que se levantam contra você, foca no resultado que Deus tem feito na tua vida. Aleluia! Aleluia! E aí a Bíblia vai dizer que eles vão estar em grande aflição. E o povo, os egípcios, né, faziam questão de amargar a vida deles. Só que é assim: a gente tem uma promessa, a gente passa por aflições e tribulações. E o que acontece na tribulação e na aflição, Poliana? Ela gera em nós crescimento. Diga comigo, crescimento. É a Bíblia que vai dizer em Romanos, que a tribulação produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. Porque o cristão, ele não cresce de férias. O cristão não cresce deitado na rede bebendo água de coco. O cristão cresce na luta. É por isso que nós passamos tantas lutas. Uma vez eu entrei na sala de uma diretora muito legal. E eu estava passando, o nome dela começa com Eri e termina com K. E aí eu estava numa luta muito difícil na minha casa, muito. E eu tinha acho que 19 anos. E aí eu estava assim bem triste. Quando eu entrei no consultório dela, ela falou assim para mim, no consultório não, na sala. Ela falou assim: Poliana, tem um versículo que diz assim: abatidos, mas não destruídos. E aquela palavra foi o suficiente para eu me levantar e voltar para a luta e vencer a luta. E eu venci aquela luta. Só que a gente só vence a luta lutando. Alguém aqui é da época do Rock Balboa? Olha, tem remanescente aqui, hein? E aí o que acontece? Eu não sou, mas eu fui pesquisar, né? O Rock Balboa, ele fala, eu já vou fazer um link com 2025, calma. Aí o Rock Balboa, ele fala assim: não importa o quanto você apanha, você é vencedor se você chegar até o final. É mais ou menos assim. Quem é 2025 vai entender agora o que eu vou falar. Quem conhece Capitão América? Tem um filme, se eu não me engano, é o Ultimato, que eles estão todos, a galera do mal e a galera do bem. E aí, quando eles estão todos juntos e a luta vai acontecer, não é? Que abre aqueles portais assim e aparece aquela galera toda. Aí, o pessoal do bem fala assim: capitão, são muitos inimigos, o que a gente faz? Aí o Capitão América, bem inteligente, vai dizer assim: vamos lutar, não é? Porque o cristão, ele não foi preparado para desistir, ele foi preparado para lutar. Nós somos reconhecidos não pelas lutas que temos, mas pelas vitórias que nós conquistamos em Deus. E nessa noite a palavra de Deus para as nossas vidas é: está em aflição, está
está em luta, está sofrendo perseguição, mas fique tranquilo, agora é a hora de você se levantar, lutar e vencer, porque é na tua luta que eu vou te dar crescimento, é na tua luta que eu vou fazer você vencer, é na tua luta que eu vou te tornar um vencedor. Então não tenha medo da luta, é ela que tem que ter medo de você, porque quando você acabar de lutar ela, você será um vencedor muito mais forte. Aleluia! Aleluia! O que a gente aprende na luta, Poliana? Conteúdo cristão. Porque Deus não gosta de crente fútil. Deus gosta de crente que tem conteúdo cristão. O que é conteúdo cristão? Experiência com Deus. Precisar de um dinheiro e você botar a mão no bolso e o dinheiro está no teu bolso. Você precisar de uma carona e na hora alguém passar e Deus preparar aquela pessoa como escape para você. Você precisar de alguma coisa, fazer uma oração e Deus enviar a ajuda que você busca. Porque é na aflição que a gente desenvolve conteúdo cristão, experiência. E toda experiência, ela vai gerar para a gente viver um processo. Diga comigo, processo. E o processo, ele faz parte. Por quê? O processo, ele nos promove. Você lembra de Davi? Quando ele lutou contra aquele gigante, qual era o nome dele? Golias. Davi, todas as vezes que a gente vai falar dele, a gente sempre vai lembrar de Golias. Por quê? Porque Golias foi o processo que promoveu Davi. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando eu, Poliana, penso no apóstolo Paulo, eu me lembro na hora das prisões. Porque as prisões promoveram o apóstolo Paulo. E agora você aí, qual é o processo que vai promover o milagre de Deus na tua vida? Porque o processo, ele tem nome. E eu vou te falar uma coisa. Ele tem hora para começar, mas ele também tem hora para acabar. E eu quero liberar essa palavra de Deus agora para a sua vida. Não sei qual é o processo que você está enfrentando, meu irmão, mas fique tranquilo. Do jeito que ele começou, ele já tem hora para terminar. O processo não é para sempre. O processo não é para te derrotar. O processo não é para te abater. O processo não é para você morrer, o processo é para você vencer. Aleluia! Aleluia! Olha para quem está do seu lado e fala assim, o processo é para te promover. Fala para ele, fica ligado. Fica ligado, o processo é para te promover. E às vezes a gente está dormindo, sabe? E não é para reclamar do processo, é para viver ele e vencer ele até o final. Porque o processo produz em nós relacionamento com Deus. Quer ver um crente ligado quando ele está em processo? Por quê? Porque ele ora mais, não é? Ele naturalmente busca mais. Ele naturalmente jejua mais. E aí depois que ele aprende a buscar, ele continua passando pelo processo, mas ele não vai perder o relacionamento. E o que o relacionamento de Deus faz comigo, Poliana? Me dá intimidade. E eu quero saber nessa noite se você é um amigo de Deus. Se você se considera um amigo de Deus. Porque para ter relacionamento eu preciso conviver. Relacionamento com Deus não é igual um chat que a gente abre e manda mensagem. O relacionamento com Deus é buscar a Ele. É querer ouvir o que Deus ouviria. Querer ler a sua palavra para conhecê-lo. Querer falar com Ele para ouvir também o que Ele quer falar com você. Porque a Bíblia só apresentou para nós 2 amigos de Deus. Um, Abraão, que eu já falei dele para você. E o segundo no Novo Testamento é o Lázaro. E o Lázaro é tão amigo de Deus que quando ele fica doente, as irmãs dele vão e falam assim, olha Jesus, aquele que você ama, aquele que é seu amigo, que o Senhor falou que é seu amigo, ele está enfermo, ele está doente. E se o Senhor não vier agora, ele vai morrer. E Jesus vai na hora que elas pedem? Não. E aí eu vou te falar uma coisa, se Lázaro, que era amigo de Jesus, Jesus não foi na hora que ele queria, imagine eu e você que ganha bênçãos de Deus e nem volta para agradecer. Imagina eu e você que só vamos na igreja quando a gente quer. Você acha que Jesus não vai deixar a gente esperando mais um pouquinho?
Ou então eu e você que só vai na igreja aos domingos e acha que Deus tem que resolver os meus problemas na hora que eu quero que Ele resolva? Não é assim não. Porque até na nossa espera, Deus trabalha para aperfeiçoar o nosso relacionamento. Quando Jesus chegou e Lázaro já tinha morrido, as irmãs dele vêm desesperadas dizendo: Jesus, o Senhor não veio curá-lo, ele morreu, e agora? E aí ele vai dizer assim: Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Não, Maria e Marta, você não está entendendo. Eu não vim aqui para curar Lázaro. Eu vim aqui levar ele a um nível maior de milagre. E talvez a gente não entenda por que Deus não resolve o que a gente quer na hora que a gente quer. É porque Ele está aperfeiçoando o nosso relacionamento para a gente viver milagres maiores. E nessa noite o Jesus, que é a ressurreição e a vida, está aqui no projeto Vida Nova de Caxias. E Ele me autoriza a dizer: mergulha num nível de intimidade comigo. Mergulha num nível maior de relacionamento comigo. Porque eu não quero só atender o teu pedido. Eu quero te levar a milagres maiores, ao ambiente da ressurreição, ao milagre do extraordinário, para que você viva o que ninguém viveu. Aleluia! Fala assim comigo: eu vou viver os milagres de Deus. E os milagres é no processo. Os milagres é em meio ao relacionamento. E aí vamos lá? As parteiras estavam durante tudo o que estava acontecendo no Egito. Trabalho, mais trabalho e mais trabalho. Tanto que os egípcios davam muitas tarefas para eles fazerem. Eles queimavam tijolos, eles edificaram 2 cidades. E aí o faraó vai ver que mesmo ele aumentando o trabalho, eles não paravam de crescer. Mesmo eles tendo processos, luta atrás de luta, eles não paravam de crescer. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: mata os meninos, porque tirando a figura masculina de uma sociedade, eu tiro toda a referência dela. Só que a Bíblia vai dizer que as parteiras temeram ao Senhor. Isso aqui é lindo, gente, porque quando as parteiras são convidadas a venderem o trabalho delas por dinheiro, elas temem ao Senhor. É como se elas dissessem assim: não, nós não vamos matar os descendentes de Israel, de Abraão. Não, nós não vamos matar o nosso próprio povo, porque o povo do mesmo povo não pode ser inimigo. Está entendendo isso aqui? E aí a Bíblia diz que elas temem ao Senhor e não matam eles. Por quê, Poliana? Porque elas eram parteiras. A parteira, ela não foi levantada para matar, ela foi levantada para dar vida. E nessa noite o Senhor quer levantar parteiras aqui neste lugar. Pessoas que não matam os sonhos dos seus irmãos, mas pessoas que dão a vida aos sonhos dos seus irmãos. Eu quero que você pegue a mão só agora de quem está do seu lado e fala assim para ele: se precisar, eu estou aqui, porque Deus vai colocar pessoas do nosso lado para acreditar no nosso sonho, para acreditar no chamado dele da nossa vida, para acreditar na unção dele da nossa vida. Nessa noite o Senhor vai varrer todas as parteiras que são vendidas e vai deixar do teu lado somente quem acredita no teu sonho. Aleluia! Qual o nome delas, Poliana? Cifrá, diga comigo, cifrá, que significa esplendor. E puá, diga comigo, puá, significa claro. Não tinha como essas meninas irem contra ao significado do nome delas. Está entendendo isso aqui? Não tem como você ir contra a sua natureza do que você é de verdade. A sua origem não é de alguém que mata sonho. A sua origem é de quem deixa nascer o sonho do outro. Você está entendendo isso aqui? A sua origem não é de uma pessoa que trai. A sua origem é de uma pessoa de confiança, de lealdade.
A sua origem não é de desobediência à liderança, à sua casa, à sua família, aos seus amigos, não. A sua origem é de obediência. Porque se Jesus veio à terra como filho e foi obediente ao seu pai, por que nós não seríamos? Está entendendo isso aqui? Não tem como a gente ir contra o que nós somos. Mas talvez você pense assim, Poliana, mas na minha casa o meu pai tem um caráter horrível. Poliana, minha mãe não é uma pessoa sincera. As minhas tias são tudo fofoqueira. A minha avó adora criar uma contenda. Mas você, ainda que tenha saído lá daquela casa, a tua origem não é a barriga da tua mãe. A tua origem é o céu. Porque na Bíblia está escrito que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, a nossa história já estava escrita em Deus. Então a tua origem não é a tua casa. A tua origem é o céu. A tua origem não é os maus exemplos. A tua origem é o exemplo de Deus. A tua origem não são os maus exemplos. A tua origem é o exemplo de Jesus. Aleluia. Fala assim comigo, a minha origem é o céu. E aí foi tão lindo esse posicionamento que elas tomaram, sabe? De temer ao Senhor, que os meninos continuaram nascendo. Os meninos continuaram nascendo nas casas. E aí o que aconteceu? Não houve morte naquele tempo. Dos âmbitos do ano de decisão de vocês é livramento e acolhimento, né? E aqui eu quero aplicar o livramento nessa aplicação. Porque pelo posicionamento daquelas parteiras, não houve morte. E eu quero aplicar isso aqui para as nossas vidas agora. Pelo teu posicionamento lá na tua casa, as brigas vão ter que parar. Pelo teu posicionamento na tua casa, a presença de Deus não vai ficar só aqui com você, não. Vai chegar lá na tua casa também. Pelo teu posicionamento de fidelidade, de sinceridade, Deus vai honrar o nome dele lá no teu trabalho também. Pelo teu posicionamento de verdade na casa de Deus, na presença de Deus, o Senhor vai repreender a morte, vai repreender o demônio da violência, vai repreender os levantes do inimigo contra você, porque nós somos Israel de Deus, e a Bíblia diz que nenhum encantamento vale contra nós. Aleluia! Eu não sei você, mas eu tenho certeza que nós vivemos um tempo muito perigoso, gente. Que até para a gente pegar a van ou o ônibus para chegar em algum lugar, tem hora que a gente vai com medo. Não é verdade? A gente tem medo até de mexer no telefone na rua, porque senão alguém puxa assim, ó, e perdeu o telefone. E aí, Poliana, o que eu tenho que fazer? Orar a Deus e pedir a Ele proteção e segurança. Porque o livramento de Deus está nisso. Nos dá proteção e segurança. E aí, quando nós oramos e pedimos a Deus proteção e segurança, o sangue dele nos protege. Eu quero que você entenda que sobre a sua vida não está nenhuma imagem. No portão da sua casa não tem nenhuma planta para proteger você. Irmão, na porta da nossa casa está o sangue do Cordeiro. Quem guarda a tua casa e quem guarda a tua família é o leão da tribo de Judá. Tem pessoas aqui nessa noite que estão tendo dificuldade de dormir. Tem gente aqui virando a madrugada ansioso porque está aflito e não sabe o que é que está sentindo. O Senhor hoje me autoriza a te dizer: dorme tranquilo, fica tranquilo, porque quem guarda a tua casa é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Dorme tranquilo, descansa, porque o Senhor está guardando você e a tua casa. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Deus foi bom com elas. Deus foi o que para elas? Bom. Eu nunca tinha reparado nisso até hoje. As parteiras não tinham suas famílias. Olha que legal isso aqui, né, Érica? Elas não tinham famílias. Elas geravam o sonho dos outros, elas geravam os filhos dos outros, elas ajudavam a nascer o plano dos outros, mas o plano delas não tinha.
A família delas não tinha, mas pelo posicionamento delas, Deus deu a elas famílias. E eu quero profetizar isso aqui sobre as nossas vidas. Porque talvez você é alguém que é bom de coração, já ajudou tanta gente. Talvez você é amigo de verdade de alguém e você teve traições. Talvez você é uma pessoa que já abriu a porta da sua casa e se frustrou tantas vezes. Mas o Senhor me autoriza a dizer para você nessa noite que ainda que você tenha feito bem para o outro e recebeu o mal, fique tranquilo. Porque o Senhor me autoriza a te dizer que todo o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e confiam no seu propósito. Todo o bem que você já fez a alguém, essa noite é noite de você tomar posse, essa noite é noite de você conquistar. Então fique tranquilo, continue gerando o sonho do outro, continue confiando no plano do outro, porque o Senhor também vai te permitir viver os seus sonhos. Aleluia, aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que agora não tem mais como, porque quando elas dizem que as hebreias são mais rápidas, o faraó vai dizer assim: então já que vocês não vão me ajudar, vou criar outra estratégia. Joga os meninos para serem afogados no rio Nilo. E aí isso aqui despedaça o meu coração, porque eram bebês, sabe? Eram bebês que não têm como se defender. E muitas crianças morreram, tanto afogadas, ou Ezequiel capítulo 29, do 1 ao 3, vai dizer que nesse rio Nilo também tinha crocodilos. Tanto que Deus, quando se refere nesse texto de Ezequiel 29, sobre Faraó, Deus vai dizer que ele era como um crocodilo, entendeu? E aí, quando a criança era jogada nesse rio, ou ela era afogada, ou ela era comida por crocodilos. Olha que maldade. Só que, nesse tempo, 1525 a.C., vai nascer Moisés. Porque quando Deus tem um propósito, ainda que o cenário seja um cenário de tragédia, Deus não muda o cenário. Deus faz o propósito nascer, mesmo assim, confunde o cenário e cumpre o propósito. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que você não vai precisar mudar de família. Deus vai cumprir o teu propósito naquela família lá. Você não vai precisar mudar de casamento. É nesse casamento que Deus vai cumprir o teu propósito nele. Não é em outro trabalho, não. Você não vai pedir demissão, não. É nesse trabalho que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida lá. Não é em outra igreja, não. É nessa igreja aqui que você já quer fazer uma aliança com Deus. É aqui que Deus está te trazendo para cumprir o propósito dele na tua vida. Não pede carta, não. Não sai daqui, não. Porque é aqui que Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui nessa noite que ele não vai mudar o cenário. E talvez você bate o teu pé e você quer. Mas ele não vai mudar o cenário, ele vai mudar você. Ele vai colocar você no cenário para você cumprir o teu propósito nele. E aí, olha só, Moisés nasce. E aí a mãe dele, qual é o nome da mãe dele? Joquebede. Vou perguntar, você repete, tá? Qual é o nome da mãe dele? Joquebede. E aí a Joquebede vai ter uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou abafar o choro do meu filho. Todas as vezes que ele chorar, eu vou abafar o choro dele, para que os egípcios não venham aqui matá-lo. E aí, o bebê, toda vez que ele vai chorar, ela vai abafar o choro dele. A Bíblia não diz que Moisés não chorava, tá? Porque um bebê chora, gente. Chora ou não chora? E muito. Porque o bebê não fala. Então, a linguagem do bebê é chorar para comer, chorar para dormir, chorar por causa da fralda. Ele vai chorar por tudo. E aí esse bebê aqui também chorava. Só que enquanto ele chorava, a mãe dele abafava o choro para o som não se expandir e vir alguém e matá-lo. E aqui o Senhor falava comigo nessa tarde sobre choros que nós temos vivido, que são choros abafados.
são choros em silêncio. Porque talvez você chora e ninguém vê. Talvez você chora e ninguém sabe da tua dor. Porque quando você seca as tuas lágrimas, você coloca um sorriso no rosto, passa um batom e fala que está tudo bem. Ou então você chora e sente dores no oculto, que é só você em Deus, e ninguém vê. Depois você se arruma, passa a tua roupa, veste ela, coloca teu perfume, vira o teu boné para trás, liga o modo on, né? E fala que está tudo bem. Só que Deus sabe e conhece as tuas lágrimas. E nessa noite o Espírito Santo, que é consolador, ele me autoriza a te dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu não sei se tem alguém chorando aqui nessa igreja, mas a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: pode chorar, pode gritar, pode até pedir ajuda, porque nessa noite tem consolo para você aqui neste lugar. Tem consolo para o teu choro, tem consolo para a dor na tua alma, tem consolo para as tristezas que você está enfrentando. Pode chorar, porque tem consolo de Deus para você nessa noite. Aleluia, aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que depois que ela não consegue mais abafar o choro do bebê, ela vai ter uma estratégia. E eu acho Joquebede inteligentíssima. Por quê? Porque perto da casa dela tinha o rio Nilo. E o rio Nilo tinha uma planta chamada juncos. Diga comigo, junco. Junco era uma planta aquática. Pra gente, tipo a Vitória Régia da Amazônia, que a gente pintava o pratinho na escola, aquela grandinha. Tinha gente que levava até caixa de pizza pra escola, né? Pra poder pintar e fazer uma Vitória Régia. E aí, essa planta aquática, ela dava em cima, né? Na superfície do rio Nilo. Só que em algumas traduções da Bíblia, a minha, né, que é a King James, está escrito aqui papiro. Por quê, Poliana? Porque essa planta era usada para fazer papel. E aí a Joquebede vai ter uma ideia: eu vou pegar essa planta, eu vou amassar ela, eu vou cortar ela, eu vou trabalhar ela, e aí eu vou fazer um cestinho e eu vou colocar essa criança lá. Só que olha que inteligente. Nessa época, né, usava-se o papiro para fazer papel no Egito. Só que na era cristã, tem um rei de Pérgamo que ele vai querer criar uma biblioteca muito grande. E ele vai querer trazer papiro do Egito para cá. Só que o faraó não vai querer que a galera daqui de Pérgamo tenha uma biblioteca. E aí o rei vai ficar muito chateado. Ele vai dizer assim: já que o faraó me disse não para eu importar papiro, eu vou trabalhar o couro. E aí eu vou escrever no couro, e a minha biblioteca não vai ser de papiro, vai ser de couro de animal, e aí sim vem os pergaminhos. Entendeu? Pérgamo, pergaminho. E eu acho legal aqui que esse rei, ele vai fazer algo que eu acho que ele é crente. Eu acho que eu tenho certeza que ele era da igreja. O quê? Não se paralisar pelo não. E eu preciso dizer para você que diante dos processos que você vai vivendo, muitas das vezes você vai receber o não, mas não se paralise diante dos nãos que você tem recebido. Quando Josué estava para atravessar o Rio Jordão, ele tinha tudo para não ir. Moisés já tinha morrido, o povo estava desanimado, mas aí Deus vai dizer assim: Josué, levanta, eu serei contigo. A minha presença é o que vai bastar para você, sabe por quê? Porque ninguém vai te resistir. Aonde você colocar a tua mão e aonde você colocar o teu pé, Josué, eu serei contigo. Sabe o que Deus estava liberando sobre Josué? Uma unção de ser irresistível, e essa unção está sobre nós nessa noite. A unção de Deus de sermos irresistível é a unção que você está recebendo aí agora para conquistar, para não se paralisar diante dos nãos, para não se paralisar diante de uma porta fechada, diante de uma cara feia, diante de alguém que não te indicou. Fica tranquilo, meu amigo, usa esse não aí e cria novidade de Deus na tua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Fala assim comigo: eu não vou me paralisar pelos nãos que eu recebo. Imagina toda vez que você ganhar um não, você parar. Imagina toda vez que alguém fechar a porta para você, você não procurar outras para abrir. Se uma coisa não deu certo, meu irmão, tenta outra. Se alguém não te aceitou, procure outra pessoa. Tá entendendo? Se algo não deu certo, tenta outra coisa. Tentou tirar a carteira, não deu certo, tenta de novo. Uma hora a porta vai abrir. Tá entendendo? E aí a Bíblia vai dizer, e eu já estou acabando, que Joquebede vai ter uma ideia brilhante, que é pegar essa planta e trabalhar um cestinho. Quando ela trabalha um cestinho, olha que legal. O cestinho é de papiro, de junco, que ela trabalhou e formou o cestinho, não é? Só que o cestinho não é só de papiro, de juncos. No cestinho também tinha piche. O que é piche, Poliana? É uma substância tipo de óleo que dava para escrever. Olha só que legal. Ela está pegando o papel, praticamente a tinta da caneta, e ela está criando aqui uma história. E quem vai entrar nessa história é alguém que vai marcar a história de Israel, que ele ainda não tem nome, mas futuramente ele vai ser Moisés. Então, nessa história, que o nome dele vai ser Moisés, ele é o conteúdo principal. Então, olha aqui, ela está pegando o conteúdo e colocando no papel. Ainda não tem ninguém escrevendo a história desse bebê, mas Joquebede já está pegando o conteúdo e colocando no papel. Sabe por quê? Tem muita gente que tem papel, mas não tem história. Sinto muito, com todo respeito. Tem muita gente que tem folha, tem paz, tem dinheiro, mas não tem o que você tem. O quê? Conteúdo. Qual é o meu conteúdo, Poliana? Presença de Deus. Qual é o meu conteúdo, Poliana? Poder de Deus. Qual é o meu conteúdo, Poliana? O nome de Jesus Cristo sobre a minha vida. Porque folha, todo mundo pode ter, mas história... Olha para quem está do seu lado e fala assim: respeita a minha história. Você pode estar me vendo aqui agora, mas respeita a minha história. Olha a jornada que você tem. Olha quantas coisas você já superou. Esse menino aqui, ele só tem 3 meses. Ele teve que aprender a chorar em silêncio. Talvez você só tenha 15 anos e você já está aprendendo a ser obediente diante de uma família que é totalmente rebelde. Respeita a tua história. Olha para você, tão novo, já conquistou tantas coisas, e você agora quer desistir? Fala sério, respeita a tua história. Talvez você já é mais velho, com todo respeito, e você pensa assim: eu não tenho mais nada para aprender, já aprendi tudo que eu tenho que aprender. Fala sério, tu já aprendeu tanta coisa legal. Agora é a hora também de você continuar aprendendo e passar o que você já aprendeu. Respeita a tua história. E aí a Bíblia vai dizer que ela pega ele, coloca ele, não é no barquinho para ele ir andando na água, não. Ela pega ele e coloca ele na margem do rio, é assim que está escrito. O que é a margem do rio, Poliana? Água e areia. Ela coloca ele ali, bem na pontinha. E ela vai colocar ele no lugar exato, aonde a princesa vai se lavar no Nilo. Olha que legal isso aqui. Aonde os meninos eram jogados para morrerem, Joquebede vai colocar o filho dela vivo. Tem que ser muito crente para fazer uma coisa dessa, hein? Aonde todos querem desistir, ela vai pegar a história dela, que ainda vai ser escrita, e vai colocar o menino vivo. Porque é assim, todas as vezes que o cenário for de tragédia e de caos, Deus vai preparar as nossas vidas para viver um grande milagre. Irmãos, eu estou pregando agora para pessoas que estão cansadas, querem desistir, chegaram no limite de muitas áreas da sua vida, e o Senhor me autoriza a dizer para você nessa noite: ei, eu vim te encontrar no lugar do teu limite, eu vim te encontrar no teu ponto de desistência. Não entrega os pontos não, porque aonde você acha que vai ter morte, eu vou te dar vida.
vida de Deus para você aqui nessa noite. Aleluia. Olha só, a princesa está lá se lavando. E aí, de repente, ela ouve um choro. E aí ela não vai não, mas ela fala assim para as amigas dela: porque amigo fecha na alegria e na tristeza, tá? Amigo fecha na dificuldade e na bonança, quando tá tudo bem, quando não tá nada bem. Amigo que é amigo, ele fecha contigo quando você tá muito bem espiritualmente e quando você tá péssimo, mas ele fala assim: se arrume e vai pra igreja, tô marcando teu lugar lá, tô te esperando. Amigo fecha contigo na alegria e na tristeza, tipo casamento. Só que, né, no limite, hein? E aí, vamos lá? Ela vai, coloca o filho dela no cestinho, e aí a princesa fala assim: vai lá, amiga, vai ver o que tem ali naquele cestinho, que tem um bebê chorando. E aí a amiga dela chega, quando ela pega e traz para a princesa, ela olha e fala assim: dos hebreus é este menino. Aí talvez a amiga dela falou assim: mulher, pega esse menino, bota ele lá, ó, no rio de volta para ele morrer. Leva ele no faraó, teu pai, para ele dar um jeito. Aí ela olha para Moisés não, para o bebê. Aí ela olha assim e pensa assim: não vou matá-lo. Vou adotar ele para mim. E aí quando ela faz isso aqui, sabe o que eu vejo? Deus confundindo as coisas loucas desse mundo. E mostrando que ainda que o homem tenha determinado uma palavra, é Deus quem está no controle. Eu sei que você já sabe que Deus não está no controle, mas tem hora que a gente quer tirar o controle da mão de Deus. Tem hora que a gente fala assim: Deus, o dólar está muito alto, me dá o controle aqui que eu vou trabalhar mais e vou pagar o dólar. Tem hora que você fala assim: Deus, não dá mais para eu sonhar, todas as minhas expectativas foram frustradas. Aí você fala assim: me dá o controle aqui de volta, que quem vai mandar na minha vida agora sou eu. Ou então você fala assim: Deus, eu já tentei tanto, Senhor, e nunca deu nada certo. Me dá o controle aqui de volta, que quem vai assumir sou eu. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: ei, quem controla a sua vida ainda sou eu. Se você tomar o controle da minha mão, vai dar tudo errado. Então deixa a minha graça te alcançar, deixa a minha misericórdia te seguir, deixa a minha bondade te abençoar, e deixa eu continuar trabalhando ao seu favor. Aleluia. Olha aqui, a Miriam está de longe vendo a cena. E aí ela chega perto, e ela devia ter uns 12 anos. E ela vai dizer assim: a senhora quer que eu ache uma babá para cuidar dele? Aí ela vai dizer assim: quero. Chama lá uma ama para criar o meu filho. E aí a Bíblia diz que ela vai, chama sua mãe Joquebede e vem. E aí olha como Deus vai confundir as loucas sábias. Uma escrava vai ter uma proposta de receber um salário para cuidar do filho da princesa. Olha que coisa totalmente louca que está acontecendo. Uma escrava vai ser convidada para ganhar, para cuidar do filho da egípcia. Só que para aqui, presta atenção numa coisa, que isso é legal, eu vou entrar nisso. Mas primeiro, eu preciso entrar num ponto, que a egípcia está pegando um bebê, que ela não sabe que por 3 meses ele teve que abafar o choro, que a mãe dele teve que preparar um cesto para cuidar dele. Então a princesa está pegando tudo pronto. Mas com Deus, a gente não pega tudo pronto. Com Deus tem etapas. E Deus me trouxe aqui e eu quero afirmar para você uma coisa: não pule as etapas. Porque se Deus te der a promessa pronta, você não vai ter maturidade e vai jogar tudo fora. É por isso que Deus está deixando você passar os processos, você passar nas etapas. Para quê? Para quando você chegar na promessa, você saber viver a promessa. É só por isso. Porque a Joquebede, que teve a aflição de deixar o seu filho no lugar de morte, agora vai ter a experiência de pegar o seu filho de volta à vida. E vai ganhar para isso. Está entendendo isso aqui? Toda luta que nós passamos já tem uma recompensa pronta nos esperando.
Eu vou repetir isso para você poder receber. Toda a tribulação que nós passamos já tem uma recompensa pronta nos esperando. O Senhor nessa noite está honrando o trabalho de alguém, está honrando a busca de alguém, está honrando a aflição de alguém, está honrando a luta de alguém, porque na tua luta, meu irmão, já tem uma recompensa te esperando. Aguarda só mais um pouquinho. Aleluia. E aí, olha só, a Bíblia vai dizer que ela cuida de Moisés, e aí Moisés, depois que fica grandinho, vai para o palácio, e ele cresce lá no meio dos egípcios. E olha só, Moisés vai aprender algumas coisas. Ele vai aprender civilização, família, estratégia militar, acampamento, leis e ordem. Tudo isso que Moisés vai aprender, ele vai usar lá na frente, quando ele for líder daquele povão todinho que ele vai libertar do Egito. Sabe o que eu aprendo aqui? Que até para eu viver o propósito, eu preciso me capacitar nele, para quando chegar lá na frente, eu estar pronto para ser tudo o que Deus quer que eu seja. Tudo que você está aprendendo aí na sua vida, no seu propósito, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, aonde você vai, tudo que você está aprendendo faz parte para o teu chamado. Não diminua a tua história tem a tua grandeza. Você não precisa querer se parecer com a história de ninguém, seja a tua história. Porque enquanto você está ali na água, não entendendo nada, Deus já está aqui, dizendo: vem, eu sei que você consegue. Vem, aqui já está tudo pronto para você viver. E é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Continua se preparando, continua se aperfeiçoando, continua cada dia mais trabalhando você mesmo, crescendo em Deus, crescendo em conhecimento, crescendo em graça, porque quando você chegar lá na terra prometida, você vai viver tudo que Deus disse que você viveria. Aleluia. E aí aqui chegamos aonde? Em Moisés crescido, e eu vou acabar agora, porque a Bíblia diz que ele, depois de crescido, depois dele passar por tudo isso aqui que a gente falou, ele vai chegar num limite, e eu quero fazer um convite. Ele vai chegar num limite que é o seguinte: ele vai sentar num poço, e ele vai estar fugido, ele vai estar corrido lá do Egito, porque ele matou um egípcio. E quando ele chega nesse poço, ele está cansado. Diga após mim: cansado. Só que da mesma forma que o Moisés sentou no poço, Jesus também sentou num poço em João 4. E ele também estava cansado. E assim como Moisés e Jesus sentaram no poço e chegaram no seu lugar de limite, a Bíblia diz que o Moisés vai tirar a tampa daquele poço, e aí as filhas de Jetro vão dar de beber, as ovelhas do rebanho do seu pai. E ali Moisés depois vai para a casa de Jetro, vai começar uma nova vida. Então olha só, no limite que ele chegou, ele vai recomeçar em família. E Jesus, quando ele chegou no poço, cansado, ele vê a samaritana chegando e ele traz para ela, mesmo cansado, um recomeço para a história dela também. E eu queria fazer um convite. Posso, pastor Ricardo? Acho que o senhor já entendeu. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Qual o convite, Poliana? Recomeçar. Recomeçar da onde, Poliana? Recomeçar da onde você quis desistir. Poliana, teve uma época da minha vida que eu parei de ir à igreja, abandonei a minha fé, falei não quero mais saber de Jesus, e eu parei. Mas aí eu entrei aqui agora nessa igreja e eu quero voltar para Jesus. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Porque não fui eu quem disse. Quem disse isso foi Jesus. Eu vou perguntar, você completa. Quem disse o que eu vou falar agora foi Jesus. Jesus disse assim: se você me confessar diante do meu Pai, eu também vou te confessar. Mas se você me negar diante do meu Pai, infelizmente eu vou ter que te negar também. Porque Jesus espera que nós
tenhamos para Ele uma atitude. E todo cristão precisa passar por essa atitude. Talvez você pense assim: ah não, todo mundo está me olhando. Ah não, eu sou nova demais para isso. Ou então, ah não, já passei da idade para isso. Mas Jesus está aqui te esperando. E Ele quer recomeçar a sua vida. No ano de 2025, é o ano que o Senhor quer mostrar para você que Ele pode te levar muito além do que você imaginava que você iria. Esse ano é ano de decisão, e eu estou te convidando a tomar uma decisão, porque se você não se confessar a Jesus como filho dele, como querendo fazer parte do reino de Deus, infelizmente, se você não fizer isso, não tem como você fazer parte. Não tem outra maneira. A única maneira de fazer parte do reino de Deus, de ser filho de Deus, é levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus. E eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Poliana, sou eu. Levanta da sua cadeira e vem aqui na frente, porque tem um pastor para orar por você. Poliana, eu sou essa pessoa. Eu preciso fazer a minha aliança com Jesus. Eu quero viver isso tudo aí que você falou. Crescimento, vencer, conquistar, escrever uma nova história, superar a adversidade, lutar e vencer igual o Capitão América. Eu quero. Sou eu. Vem aqui na frente porque nós vamos orar por você. Se não tem ninguém, que o Senhor abençoe a sua vida, mas a porta de salvação está aberta nessa noite, amém? Você pode aplaudir ao Senhor?